gente, tudo bem? Vamos lá começar o nosso terceiro episódio do Pod Ed. E hoje, com muito prazer, eu recebo a Verônica para entrevistar ela, conversar um pouquinho a respeito de uma técnica que pouca gente conhece, que é a terapia neural. Como é que a gente, enfermeiro, consegue empreender nessa área? A Verônica, para quem me conhece, e para quem não conhece, a gente se conheceu na faculdade, a gente é amigo aí há mais de 10 anos, nessa trajetória de faculdade, de aprontar nos laboratórios, e agora a gente está aí parceiros de empreitada, né? Eu disse, Verônica, estou começando um negócio de podcast e eu preciso de pessoas para entrevistar e que tenham essa visão de empreender, de ser despojado, porque o empreendedor ele tem que ser assim. Não tem tempo ruim. A gente, mesmo que esteja ruim, a gente vai tirar um dia lindo dali e vai empreender naquele dia. E então eu quero que tu te apresente um pouquinho quem tu é da tua trajetória. E depois vamos conversando uns pouquinhos, mas te apresenta, o que tu faz, fala quem tu é. A Verônica aí tem uma trajetória de hospital, de atendimento domiciliar, tá montando um consultório. Então te apresenta um pouco, fala um pouquinho de ti, e aí a gente já começa a conversar. Bom dia, Ed. Prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço. Tacamos fogo no laboratório, agora vamos tacar fogo nos podcasts, nos empreendedorismo, né? Vamos aí para arrasar. Então, me chamo Verônica, sou formada pela UFOS, então, há 8 anos. Não, mais de 8 anos, desde 2012. Nos conhecemos, quando falou, na graduação. Nesse meio tempo, então, eu trabalhei 8 anos de enfermeira no Hospital Pompeia, né? Setor de atendimento, internação, traumato. Realmente grata por essa bagagem. Há 2 anos atrás, então, tive a oportunidade de trabalhar na Unimed, setor pronto atendimento, bloco e SARI. Peguei a experiência nesses outros ambientes também. Atualmente, então, faço freelance numa cooperativa, atendimento domiciliar, e estou, né, montando, abrindo meu negócio, meu consultório como terapeuta neural. Então, tá bem legal. Tinha que divulgar o meu trabalho, que podemos trabalhar juntos e fechar várias parcerias também, né? Porque o que acontece? A terapia neural é extremamente maravilhosa, mas infelizmente pouco divulgado. O pessoal tem pouco conhecimento do que é a terapia neural. Então, estamos aí para um ajudar o outro, né? Então, é isso aí. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso e te falar um pouquinho da tua trajetória de hospital e o que te levou a escolher a terapia neural. Porque assim, a terapia neural, para a gente entender, a gente tem muitas terapias hoje que a enfermagem atua e que as famílias e que os pacientes, os clientes vão conhecer melhor. Que é laser, que é ozônio, que são técnicas hoje que estão na moda e as pessoas fazem todo o tempo. Tem muito vídeo, tem muita produção científica, tem um monte de coisa. E aí eu queria que tu me falasse um pouquinho, dentro de tudo isso, a terapia neural, um desconhecimento meu, mas parece que ela não é tão divulgada quanto as outras técnicas, quanto o outro empreendedorismo de enfermagem, que a gente pode fazer isso. Daqui a pouco a terapia neural ela está em outra profissão com mais força do que na enfermagem, a enfermagem está entrando nela, e a gente sabe que o enfermeiro tem um grande número de profissionais, então quando a gente começa a gostar, a gente vai embora e domina o campinho. A gente foi assim na estética, a gente assim com curativos, com laser, com ozônio. Existe muito mais enfermeiros fazendo essas técnicas. E como é que tu descobriu a terapia neural? Como é que tu foi para essa área? E essa transição de saída do hospital, que é importante para quem está assistindo, assim, eu quero montar um negócio. Às vezes as pessoas acham que acontece muito fácil, às vezes não é tão fácil. Como é que é essa transição de um enfermeiro de visão de hospital para um enfermeiro que vai empreender? E aí, como tu vai empreender e onde tu chegou na terapia neural que não é tão conhecida, porque tu não foi pro óbvio, tu foi para uma técnica diferenciada. Então, eu queria que tu explicasse o porquê da escolha dessa técnica e essa transição. Só pedir para tu falar um pouquinho mais perto do microfone. Então, gente, por que eu fui para terapia neural? Então, eu vi que no hospital eu podia fazer algo a mais pelas pessoas. Né? Então, eu vi na terapia neural o poder fazer algo a mais. Como eu conheci a terapia neural? Na verdade, a terapia neural ela é pouco difundida, sim. Ela é feita mais por dentistas. Os dentistas é o que dominam, digamos, por enquanto, a terapia neural. É uma terapia que existe há mais de 100 anos. Tá? Na Europa, ela é muito difundida. No Brasil, então, ela está sendo, as pessoas estão começando a conhecer. Claro, como tudo no início, as pessoas têm muita resistência, né?
as pessoas são resistentes à terapia neural, depois que faz, nunca mais tratará. Como eu conheci uma prima minha que é dentista, me apresentou o curso de terapia neural. Quando eu assisti às aulas gratuitas, eu falei, nossa, gente, isso é milagroso demais, para ser verdade. Pelo que a professora falava, eu gosto muito de estudar, então eu gostei dos conceitos da terapia neural, que é uma terapia, então, que tem como objetivo promover uma autorregulação e reequilibrar, né, o organismo do indivíduo. Assisti às aulas, gostei, me inscrevi, estudei. Fui fazer, então, meu curso no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu tive a oportunidade, então, de sentir o que é terapia neural, porque no início eu aplicava com certo receio, porque como é com a agulha, eu tinha medo da dor, enfim. Mesmo vendo os benefícios nos pacientes, eu ainda estava com aquele receio de que eu estava promovendo uma dor. Não, eu saí da maca uma nova pessoa, fui transformada. Então, qual é o meu objetivo com a terapia neural? Promover qualidade de vida, saúde e bem-estar. Porque tu deita na maca de uma forma e tu sai transformado. É o relato dos meus pacientes. Tu sai de uma forma transformada. Ali que tu falaste, né? É difícil, sim. Eu acho que o enfermeiro, para sair, né, do seu quadradinho de enfermeiro assistencial e abrir o consultório, tu tem que ter coragem. Coragem, porque todo mundo vai te julgar, porque tu está indo contra, né, o efeito manada. Tá fazendo o que todo mundo não faz. Então, tu vai contra. Tem muitos desafios, sim, mas eu acredito que os desafios são para o nosso crescimento. Tu acaba crescendo muito, tu acaba te expandindo muito a tua mente. E quando tu vê os benefícios de um paciente pós-sessão, tu fala, não, é isso que eu quero, isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer para as pessoas. Eu quero promover que eles se sintam melhores. Não adianta, eu sempre falo, não adianta tu tem que tratar o motivo pelo qual a pessoa está adoecida, está doente. Não só remediar, enfim. Então, eu acho que a terapia neural, ela vem bem de encontro com tudo aquilo que eu acredito, que é ver o ser humano como um todo. Porque me chamou a atenção, chamando a atenção o estilo da terapia neural. Na verdade, antes de fazer terapia neural, eu estava num curso de estética, do qual eu não me identifiquei. Nada. Eu gostei do curso, o curso maravilhoso, mas eu não me via fazendo aquilo. Por que eu gosto da terapia neural? Porque lá eu sou meio como uma psicóloga. A pessoa senta e ela conversa. E nessa conversa eu vejo o quanto é importante tu dar atenção pro paciente. Por isso que eu sempre falo, nunca marco muitos pacientes, porque o paciente precisa ser ouvido. As pessoas precisam ser ouvidas. E o que eu percebo que na terapia neural, a pessoa desenvolve, sabe aquele brilho, aquela falta de paixão que as pessoas têm, as pessoas andam com o olhar cabisbaixo. Com a terapia neural eu consigo trazer a pessoa de volta, eu consigo resgatar a pessoa. É isso que mais me chamou a atenção. De todas as. Eu já tinha, podia fazer acupuntura, podia fazer várias. Tinha vários leques. O que me chamou a atenção foi o jeito, digamos, mágico que ela trabalha, porque eu trabalho tudo. Eu não é uma técnica, a pessoa deita lá, eu aplico a procaína e deu. Não, eu vejo ela, eu crio uma amizade, eu crio um vínculo. Isso para mim é muito importante. O vínculo que eu tenho com os meus pacientes é extremamente importante. Bom tu trazer, porque assim, eu montei consultório e aí a gente pensa muito a respeito disso. De como é que a gente vai fazer esse vínculo, que técnica que eu vou escolher para abordar melhor o paciente, o que o meu conhecimento, eu digo assim, o conhecimento básico nosso, que é de enfermeiro, que não é tão básico, a gente não pode usar essa palavra, mas o nosso primeiro conhecimento, ele é o ser enfermeiro. Então a gente vai levar essa avaliação que a gente faz mais holística do paciente. O enfermeiro ele acaba não direcionando especificamente para uma área. Quando a gente faz uma anamnese de hospital, uma anamnese em consultório, a gente olha o todo. Sempre a gente vai olhar o todo. Não tem como a gente não olhar. E aí a gente consegue prestar atenção em muita coisa do paciente. E essa nossa formação primeira, ela nos dá base para todas as técnicas de terapias que vêm depois. Porque a gente vê nos cursos outras profissões fazendo esses mesmos cursos, eles têm uma abordagem muito direcionada. O enfermeiro ele vai conseguir captar todos esses que a gente avalia o sócio, o psicológico do paciente, todos os fatores que envolvem saúde. Então isso é importante, que a gente consiga trazer isso, e essa profissão enfermeiro nos traz essa capacidade, e depois a gente aprimora com esses cursos. Eu não sei se para ti foi assim, mas para mim é a autonomia da profissão. Eu queria que tu falasse isso, porque assim, a gente dentro de um hospital, às vezes, e dentro da cultura do que é enfermagem, a gente fica muito limitado. E a gente conseguir, a gente já vai falar do nosso tema principal, mas assim, dentro das terapias, a gente vê o quanto a gente é capaz e o paciente descobre um outro profissional, o enfermeiro que trata o paciente, que resolve o problema
diferente do que ele entendia no passado, que era a pessoa que estava ali para cuidar. A gente ainda está para cuidar. A nossa consulta ela não é rápida. A Verônica vai falar o tempo de consulta, vocês vão ficar apavorados. Que não é um procedimento. Não é uma consulta de que a gente vai ali nos profissionais, a gente fica meia hora e quando muito. Um terapeuta, hoje, ele vai ficar no mínimo uns 45 a 1h30 com o paciente. Numa primeira consulta. Para entender todas as necessidades. Porque nenhuma das técnicas vai tratar exclusivamente de uma situação. E as situações físicas, elas vêm por conta de emoções. Então, eu queria que tu falasse aí como é que é essa experiência de consultório, de tempo de consulta, dessa avaliação toda do paciente, porque é diferente. E se tu se sente da mesma forma que eu, realizado, porque tu fica com uma responsabilidade, claro, que a gente tem, de trazer o bem-estar para o paciente, mas de ter a certeza de que tu sabe o caminho e que se o paciente seguir junto, o resultado vai ser certo. Essa autonomia que a gente tem profissional, de não depender mais de outra área, de mudar a chavezinha. A enfermagem ela pode empreender, ela pode ser autônoma e ela vai tratar o paciente com prescrição, com cuidado, vai administrar os seus cuidados de enfermagem sem depender de outra profissão. E isso, eu trabalhando com ozônio, com pacientes com dor, trabalhando com laser, a gente vê que a gente define o nosso tratamento e a gente diz para o paciente, ó, isso vai dar certo. Confia, porque é assim o tratamento. Como é que tu viu essa mudança de a gente só prescrever lá no hospital, alguém prescreveu, a gente executa, e essa mudancinha ali, de tempo de consulta, dessa tua autonomia profissional, e dessa também é uma responsabilidade, porque tu acaba ficando responsável daquele protocolo que tu propôs para o paciente. Vai lá, me explique tudo isso. Então, gente, como eu vejo no hospital? No hospital, então, tu trabalha por produção. Tu tem ali que visitar 32 pacientes, 16 pacientes, 20 pacientes, e tu pede o básico. Oi, tudo bem? Tá com dor, não tá com dor, né? Se alimentou bem? O básico, é muito superficial. Até porque pela quantidade de pacientes que uma enfermeira tem que atender, além de dar conta de toda a equipe, né? No consultório, não. Então, onde é que fica meu consultório? Eu atendo, então, numa sala, na sala da minha mãe, que fica ali na Marquês do Herval. É um espaço simples, mas muito aconchegante. Uma maca, uma cadeira, a pessoa se senta ali, tem um computador, enfim, a gente conversa. Por que eu te falei do tempo? Sim, a minha primeira consulta chega a demorar de 2 a 3 horas. Porque eu faço toda uma anamnese, eu peço, a anamnese é encéfalo-caudal. Começo da cabeça, tem dor de cabeça e vai até os pés. Peço tudo. E a história de vida que o paciente me conta é extremamente importante, porque às vezes nos pequenos detalhes está um campo de interferência, está um motivo pelo qual ele está com dor. Tá, ali, na história de vida, está o motivo, é os traumas, as dores que ninguém enxerga. Eu sempre digo que as pessoas tratam as dores superficiais, meio as dores da alma. Né? Que às vezes numa conversa tu consegue detectar. Isso tu, num bom dia, no oi, tudo bem, tá com dor, tu não consegue ver isso. Então a terapia neural, ela vem tratar isso, né? Por isso que é demorado, o procedimento é demorado, demora sim, tem pacientes. Claro, nas demais consultas é um pouco mais rápido, sim, mas na primeira consulta chega a demorar, pode ser que depende do que a pessoa me fala e demora assim de 2 a 3 horas. Então eu sempre falo para a pessoa, vai preparado e vai com tempo. Não adianta ir marcar uma consulta, aí em 1 hora eu tenho que sair. Não, 1 hora eu não fiz nem comecei a fazer as perguntas. O que eu vejo? Qual que é tipo assim, as dificuldades que tu encontra, né? De ter consultório. As pessoas não conseguem ir até lá, então eu me desloco. Né? Quando eu me desloco, quando a pessoa tem dificuldade de se locomover, né? Os pacientes que têm AVC, paciente idoso, batendo muito paciente idoso em casa. E o que é o bom de tu ter consultório? Flexibilidade, tu mesmo faz teus horários, tu mesmo monta a tua agenda. Tem que ter coragem para isso? Tem. Muita porque tu vai receber não crítica de uma forma direta, mas de uma forma indireta de pessoas que talvez queriam estar fazendo o que tu está fazendo e não tem coragem de fazer. Então as pessoas elas não te criticam na tua cara, mas também elas não te apoiam. Não divulgam o teu trabalho até pelo medo. Né? As pessoas têm muito medo, isso tem muito na enfermagem de puxar o tapete. As pessoas não se ajudam, elas puxam o tapete uma das outras. Por medo, só medo. Medo, 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 medo. Medo assim, é uma coisa que prejudica muitas pessoas. Então tem que ter coragem, sim, para empreender a terapia neural. Eu faço toda uma anamnese, faço o exame físico, sim.
do meu jeito, de um jeito mais holístico, né? Porque tudo que o paciente me conta é extremamente importante. E só depois que eu começo a aplicação da procaína, só depois que eu começo montando o protocolo. Por quê? Porque cada paciente é único. Cada paciente tem características diferentes. E tudo que o paciente me disser é importante. Então, convido, né, os meus colegas enfermeiros que comecem a pensar fora da caixa e tenham coragem de abrir o seu consultório, de se expor também, porque querendo ou não, tu se expõe mais, né? Porque tu tem que estudar mais. Eu, quando descobri a terapia neural ali, nós estávamos conversando, eu tive que estudar muito, porque a terapia neural, dentro da terapia neural, a gente pode trabalhar com várias outras áreas. Com ozônio, a gente, inclusive, o paciente vai lá e eu indico, ó, ou você tem que fazer terapia neural, mas você tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um psicólogo, né, tem que procurar um fisioterapeuta. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar também. Não, isso que a Verônica falou é importante, que a gente trabalha com essas terapias, a gente vai vendo o paciente como um todo, e a gente não é o todo do paciente. A gente é um pedacinho do processo de cura do paciente. Então, assim, tu tá indo lá, ele vai te curar tudo. Isso aí não existe. Não, e é o que a Verônica fala. As pessoas criticam porque não entendem. Mas se é um leigo que não estudou, a gente compreende, porque a gente tem que levar conhecimento. E é um dos motivos que eu falei para a Verônica, eu preciso dar conhecimento para as pessoas. A gente não é que a gente saiba tudo, mas vamos fazer conteúdo, que é o que a gente está fazendo, e isso gera conhecimento para as pessoas, mas entender que os colegas de todas as profissões, quando tu não conhece uma técnica, mas ela é reconhecida, ela tem aval, tem produção científica, não critica, porque tu não entende. Acho que a fala correta das pessoas seria, opa, eu não sei isso, mas tem gente fazendo e quem faz funciona. Mas fulano fez e não funcionou. Bom, tem um monte de medicação que não funciona, que a gente tem que trocar a abordagem para a cura. Aí daqui a pouco o paciente falou todas as verdades na consulta. Eu uso muito essa fala quando eu faço acupuntura no paciente. Não existe uma regra. Existe um processo de enfermagem, existe diagnósticos, existe uma abordagem também dentro da medicina chinesa, que daí eu tenho que pegar o meu saber de enfermeiro, o meu saber da medicina tradicional chinesa e definir um processo. Vou tratar a dor cervical de um paciente com a medicina tradicional chinesa e a enfermagem com as técnicas que eu faço. Se o paciente não me fala a causa raiz daquela dor, não é porque ele carrega peso. Aí é muito subjetivo. E a gente tem que ver tensão familiar, se é com a esposa, se é com o filho, se é situação de trabalho. E se tu não é verdadeiro na hora da entrevista, tu vai a um tempo e parece que a terapia não funciona. E é para uma dor física. A dor é física, mas tu tem que colocar para fora tudo. A gente não vai, não é que a gente é fofoqueiro, a gente quer saber realmente tudo, porque assim, a gente precisa entender os motivos da dor. A tua tensão muscular vem da onde? Então isso gera dor, e um dos temas que a gente vai trabalhar é dor na criança, porque ela não consegue trazer o que causa dor, ela chora de dor. Mas nós adultos teríamos que ter a capacidade de dizer, olha, em tal situação de trabalho eu me sinto tenso, em tal situação em casa, ou é dirigindo o carro, ter esse discernimento dessas conversas para a gente poder tratar isso. E aí, para trazer isso para tona, assim, eu quero que tu primeiro explique como é que tu faz essa terapia, que é com um produto, e como é que tu aplica esse produto. Eu acho que é interessante a gente falar de como é que é a aplicação, como é que a gente vai fazer os pontos de aplicação. A gente falou muito que também se repete como sendo os pontos de acupuntura. Então, uma técnica, ela existe uma lógica. Se a terapia neural usa pontos de acupuntura, jamais eu vou poder questionar a acupuntura. Meus professores diziam assim, a gente não questiona, porque se tem 6.000 anos de história, a história comprovou que funciona. Nada dura tanto tempo que se não durasse e não fosse eficaz, não teria perpetuado todos esses tempos. De uma era que não tinha nem escrita. Era de conhecimento, a gente passava a acupuntura através de conversar. Eu e a Verônica estamos conversando. Isso transmite coisas de conhecimento. Hoje a nossa era de transmitir conhecimento é gravando e postando. Naquela época era contando história. Então, como é que tu aplica essa terapia neural?
como é que são esses pontos, aonde é o local de aplicação, porque as pessoas vão perguntar assim, tô com dor no pé, tu vai furar o meu pé? Às vezes na acupuntura não é assim, tá? Tu tá com dor no pé, mas em que local a gente pode tratar o pé, porque a dor tá física ali. Mas da onde ela veio, quais os meridianos que passam ali que causam uma dor no teu pé. Isso é muito importante da gente entender, porque assim, vem da onde esse meridiano? Onde é que ele passou? Que emoção ele representa na vida da pessoa? E aí a gente começa a tratar a dor. Então, às vezes o paciente vem aqui tratar uma dor e eu vou botar ponto onde ele não tem dor. Mas eu não tenho dor aí, Edmar. Bom, mas aqui é importante para curar a tua dor, de fazer esses pontos. E aí eu vou com a acupuntura, mais de uma forma... e eu acho que a terapia neural, ela já junta tudo as minhas técnicas junto. Porque daí assim, o paciente vem com dor no pé. Eu vou fazer acupuntura aonde for a causa, a raiz da emoção. Mas o meu ozônio tem que ser no local físico da dor, porque o ozônio age a nível físico. Ele não age em nível sutil de energia. Ele vai tirar o processo inflamatório, ele vai tirar a dor, ele funciona como um analgésico. Ali a gente coloca, em pouco tempo o paciente já melhora. Porque ele está agindo no campo do corpo físico. O laser, ele também vai agir em canais de dor do corpo físico. A acupuntura eu posso fazer no corpo físico, mas eu gosto de associar um campo mais sutil para ele trabalhar a emoção daquela dor, para dissociar aquilo. E é tão interessante quando tu fala para o paciente, olha, a tua dor aqui te reflete a uma emoção de tal maneira de que tu teve uma briga com algum familiar, ou se foi uma tensão, ou é um trauma teu de infância. E aí vem, a gente tira a chavezinha, vira, e o paciente fala a história, e aí eles assim, como tu falou, como tu chegou nessa situação. Ontem mesmo peguei um paciente com um problema de estômago, aí eu falei a dor, o que era aquele motivo, e aí a consulta se estendeu por 2 horas. Porque naquele momento a gente destravou a chavezinha daquela emoção. A gente conseguiu tirar esse bloqueio e veio a emoção para fora. Isso também é processo de cura. E é interessante a gente saber que a gente não pode interromper. Por isso que a nossa consulta demora. Então eu fiz todo esse rodeio para tu me dizer aonde são os teus pontos, porque a terapia neural ela consegue trabalhar no nível da emoção e do campo físico. E eu, para fazer isso, eu uso de acupuntura, de laser e de ozônio. E se tu for fazer neural, pelo que eu entendi, com um ponto só, tu pega tanto o nível da emoção quanto o nível físico. Isso? Deixa eu explicar aqui, então, a terapia neural. Qual a diferença, então, do método que eu aplico? O meu método, então, é o método da Tônia Oliveira. Eu faço pontos na boca. Porque os dentes estão todos relacionados com o nosso corpo todo. Antigamente se via um corpo sem boca e agora não. A boca, os dentes estão tudo relacionados. Tantos, né, que os nossos dentes, os caninos estão relacionados, então, aí com os nossos relacionamentos, com a raiva, né, o incisivo lateral, então, esquerdo e direito, com relacionamento. Então, quando eu aplico procaína, e lembrando, gente, eu não aplico procaína no dente, tá? As pessoas têm muito medo, e quando eu falo, eu vou aplicar a procaína, então, na tua boca, as pessoas, meu Deus, é no meu dente. Não, é aqui na parte gordinha da boca, então não é nada nos dentes específicos. E qual é a função ali da procaína? Ela vai interligar, ela faz uma relação toda com o nosso corpo, inclusive com os nossos meridianos. Quando eu aplico procaína no dente do relacionamento, eu estou promovendo um equilíbrio e uma autorregulação. Claro que eu peço que a pessoa faça algumas mudanças de hábitos, eu fiz um vídeo gravando isso, que não adianta a pessoa fazer terapia neural e não mudar alguns hábitos, né? A pessoa precisa mudar. E quais são os pontos que eu uso? Pontos na boca, a primeira consulta eu sempre faço pontos na boca, por quê? Eu preciso regular. A pessoa vem de anos de campos interferentes, de cicatrizes que ela vai pegando ao longo dos anos. Então, eu preciso regular a pessoa. Faço boca e faço pontos na amígdala. A amígdala também é o nosso campo, seria o nosso segundo cérebro. A gente não tem importância. Às vezes, a gente não dá a devida importância para a amígdala. E quando a pessoa abre a boca, eu avalio a cor da língua, o céu da boca, se está pálido. A pessoa diz, não estou com problema de estômago. Eu olho a tonalidade da língua, a língua está amarela, fígado. Na hora, a pessoa, opa, tem que fazer pontos para fígado. Os pontos, então,
no método, então, que a gente aprendeu a Tônia Oliveira, ela segue os meridianos. Inclusive, ela sempre fala para nós, nós não somos acupunturista. Nós não precisamos saber todos os pontos, mas os básicos, sim. É o VG20, que é o nosso ponto de conexão, né? A conexão com nós e com o nosso ser. Inclusive, eu acho que quando as pessoas desenvolvem problemas psiquiátricos é porque elas não estão em conexão consigo mesma e com o ser que elas acreditam que pode ser Deus, enfim, no que elas acreditam. É por isso que elas acabam desenvolvendo esse desequilíbrio. E depende, a pessoa me diz que está com insônia. Né? Eu vou lá, eu olho os pontos da acupuntura que remetem à insônia e eu faço esses pontos. O que tu falou ali de interessante? Às vezes a pessoa me procura porque está com dor no braço. Mas eu coloco outros pontos. Eu gosto de trabalhar, então, mágoa, dor, né, remorso, angústia. E no ponto que teria que doer, que quando eu rodeio ali o ponto do ombro ou do braço, não dói. Agora, quando eu trabalho pontos de raiva, de mágoa, são os pontos que mais doem. Aí tu pensa que a pessoa não está com dor naquele local. Ela está com dor que a mágoa está gerando, que o remorso, que a culpa está gerando nela. Não é realmente a dor no ombro ou dor no braço que está gerando dor. São as dores emocionais. Como eu falo, a terapia neural trata as dores que ninguém vê. Quando eu desbloqueio fala. Essa semana eu desbloqueei fala, né, numa paciente minha. Eu fiz o VG20, fiz o terceiro olho. Ela disse, Vero, tá me vindo ideias aqui do que eu tenho que fazer. Eu disse, então tu anota isso e fala. Inclusive ela disse, olha, acho que eu tenho problemas de relacionamento por causa disso, disso, disso. Eu falei, olha só que interessante. A mente está se expandindo. E o que eu acho interessante é de que a pessoa deita de um jeito e ela levanta com um brilho. Então, acho que a terapia neural, ela resgata, sabe, ela diz, meu Deus, eu tenho que melhorar isso, o que eu posso fazer? Porque as pessoas, elas querem melhorar, só que elas não sabem o que fazer, entende? Tem tantas coisas que elas podem fazer que elas não sabem o que fazer para melhorar. Então, a terapia neural vem resgata isso, porque ela vai tratar a nível emocional, físico e psicológico. Então, ela acaba removendo esses bloqueios. Isso. Quando tu desbloqueia a mente, quando tu desbloqueia o VG20, o terceiro olho da pessoa, e aqui eu tô falando não de uma forma mística, eu quero que as pessoas se abram, porque as pessoas mistificam muitas coisas. Né? Eu acho que a gente tá na hora de a gente ver o nosso corpo de uma forma que o nosso corpo é feito de energia, né? Então vamos parar de mimizar as coisas e vamos ver de uma forma científica. Quando tu desbloqueia a pessoa começa a ter insights. Às vezes a pessoa tá tão acelerada que ela não consegue ouvir a voz interna dela. Então, o que tu pensa? Que uma pessoa que não consegue ouvir a voz interna, ela vai ouvir alguém superior? Ela vai conseguir suprir as suas necessidades se ela está tão acelerada que ela não consegue parar? E quando tu desbloqueia a pessoa, é como se tu abrisse um novo mundo para ela. Por isso que eu digo que a terapia neural não trata tanto a dor. Ela vai trabalhar, ela vai melhorar a tua atividade profissional, vai melhorar o teu relacionamento com o teu filho, com o familiar. Graças a Deus, tá melhorando casamentos. Porque quando tu tá equilibrado, tudo vai na tua vida, tudo anda. Eu acho que a Verônica falou uma coisa que eu vou trazer aqui, e eu falo para alguns pacientes de primeira consulta, e às vezes vem essas perguntas. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, eu vou lá fazer uma acupuntura, tu vai ler meu futuro? Eu disse, mas eu vou ler teu futuro de que jeito, se eu não sei? Se eu soubesse o futuro, a gente não ia sofrer tanto, né? Não desmerecendo quem tem esse dom, gente. Eu entendo que é um dom tu conseguir prever o futuro. E isso em todas as religiões vai ter. A minha religião não prevê o futuro. Não, na hora que tu tá lá e tem alguém, um pastor ou um padre, e ele te dá uma bênção para as coisas futuras tuas, ele tá te prevendo o futuro. Ele não tá usando essa palavra. Ele pode estar usando que ele tá te libertando de alguma coisa, profetizando, é isso aí, Verônica. Então, ou lendo o teu futuro. Então, são dons que todas as religiões têm, a gente não tem uma linguagem comum. Mas a Verônica disse assim, tem que desmistificar o lado espiritual da técnica. Porque as pessoas, como tu trabalha com emoção, eles acham que tu tá lendo a áurea, o espírito, o perispírito da pessoa. Não, a gente também, eu gostaria de ter esse dom, porque eu iria ver tanta coisa, e isso ia facilitar nas conversas. Mas não, a gente não tem. O nosso corpo fala, gente. Tudo que a gente está fazendo, a gente está falando. Eu estou aqui falando e quem está me assistindo em casa está tendo uma percepção minha pelos meus gestos, pelo o frangir da testa, pelo olho, como é que eu te olho. Então, tudo isso. Então, tu está me lendo. Então, o meu corpo está falando. O que eu, quanto acupunturista, a Verônica como terapia neural faz? A gente olha esses sinais,
avalia, porque cada um deles o teu corpo está falando. Não, todo mundo já viu falar de colocar sementinha na orelha, então aurículo, de ler a íris do olho. Então são microsistemas. A gente lê o pulso, lê palma da mão. Então não é uma leitura espiritual disso, mas assim, se tu tem alguns pontos ali que tu não tinha anteriormente, o teu corpo está mostrando de que ele não está legal. Ele está dando sinais. Então a gente tem que ter essa capacidade. E é uma leitura física, são coisas físicas. A gente mexe nessas emoções e o paciente traz essa emoção e aí parece que é um mundo espiritual. Não que em algumas técnicas, quando a gente fala de meridiano na acupuntura, não tenha linhas. Existem linhas na acupuntura que vão trabalhar energia sutil. Tu vai trabalhar a dor já no nível mais que a gente diz celeste, mais sutil dessa energia. Mas nós terapeutas, o que está validado? É que a gente lê o corpo. O teu comportamento, a tua fala, como é que tu entrou no consultório, como é que tu pisou, tu tá caminhando alinhado até chegar aqui, isso vai dizer muito para nós. A tua fala, como é que tu projeta a tua voz para fora. Essa projeção, tá mais prostrado, tu tá mais tímido, isso também interfere. Ah, mas eu sempre fui assim, ou me tornei assim. Bom, se tu se tornou assim, as pessoas podem ser prostrada, ela pode ser mais reservada, mas se ela não era e foi se tornando, é porque ela vem algumas coisas acontecendo com ela. Então isso é importante. E não é espiritual. Só que ele te remete à energia e a gente descobre os traumas pelas dores. Ah, tu vai olhar meu pulso, tu vai descobrir um trauma meu, isso aí alguém te soprou no ouvido. Não, não sopraram, o teu corpo está dizendo. E é tão interessante que às vezes quando a pessoa não quer mostrar, ela cruza a perna, ela fecha o braço, ela baixa o olhar, porque ela quer, o teu corpo quer falar, mas tu no consciente não quer tocar naquelas emoções. E aí quando tu trata o paciente, ele começa a se mostrar, flui tão bem o tratamento, e não é espiritual. Isso que eu deixei reservado assim e registrado, não é espiritual, gente. A gente trabalha com esse tipo de energia nessas terapias, que é uma energia do corpo. A gente tem física quântica, tá aí para provar que energia, a gente precisa de energia, a gente come para ter energia. Então, não, falar de energia é espiritual, não. Falar de energia é a gente comer. A gente vai comer, a gente está pegando energia dos alimentos, aquela nutrição que a gente precisa. Então isso é interessante. E aí a gente vai falar das nossas dores, né? Dor. Todo mundo tem uma dor, a vida adulta nos traz dor emocional, dor física. E existem formas de tratar a dor, existem as medicamentosas, que eu já falei num vídeo anterior. A gente quer tirar o máximo de medicamentos da vida das pessoas. Não é que a gente quer. Seria interessante não usar, e quando usar o medicamento, usar de uma forma correta, porque às vezes é uma correção de postura, uma correção de sentimento. E às vezes o teu corpo tem a capacidade de se curar. Então, se o teu corpo tem, por que tu não vai buscar isso? Na acupuntura eu trabalho com o teu corpo. Eu só reorganizo. Então, a gente quer, tirando essa parte de medicamento, como é que a gente quer tratar a dor? Tu vai ter um corpo mais saudável, tu vai ter menos efeitos colaterais, e a gente trata muitos tipos de dor. Então, dor, com laser terapia, a gente vai fazer um tipo de abordagem. Dor com ozônio, a gente consegue tratar N tipo de dor, mas a gente precisa que o paciente aceite. Não existe um limite a algumas coisas. E como é que tu trata a dor? Então, vamos falar de ciclos de vida e vamos começar pela criança, porque criança, aqui no meu consultório, a realidade é que eles aceitam melhor o laser. Porque a indolor é uma luzinha que brilha, eu digo assim, vamos fazer uma luz mágica que brilha e tira a dor. E aí a criança tolera. A gente faz dermatite, tira a dor, e a criança às vezes não consegue dizer, ela diz que dói ali e não tem um ponto muito específico. É muito do que o pai traz, da mãe traz, o avô. E como é que tu, na terapia neural, consegue fazer essa abordagem nas crianças para o tratamento de dor? Eu percebo, então, que a criança, ela muitas vezes não consegue verbalizar a dor. Uma, porque ela não consegue se expressar direito, né? Ela não entende o corpo dela ainda direito, então ela não consegue verbalizar direito. Como eu trato? Até hoje, então, eu fiz terapia neural em uma criança, tratei ela para ansiedade, e foi muito produtivo.
achei essa criança muito corajosa, porque como a terapia neural é com agulha, então a criança tem que não ter medo de agulha, né, para começar. Na terapia neural, como é que eu faço? Eu aumento a quantidade de procaína e faço menos pontos. Eu faço um protocolo mais enxuto, mas eu sempre falo, eu vou botar as coisas que a pessoa me relata e o que eu acho também. Mas eu trabalho exatamente. E tem melhora sim. Eu não tratei ainda pacientes, crianças com dor, as dores físicas, mas assim as emocionais, porque a ansiedade não deixa de ser uma dor emocional, né? Uma criança com crise de ansiedade. Tanto que no dia que eu atendi essa criança, eu fui atender a mãe dela. E ela estava no final da maca ali, me rodeando. E aí eu finalizei meu protocolo, acendi para tomar um café e para passar as orientações para a mãe. E a criança verbalizou. Uma fala bem assim, pesada. E eu falei, gostaria de fazer terapia neural? Dela disse que sim, de autorização para a mãe, né? Como todo procedimento, a gente precisa de autorização para fazer. E ela deitou. Quando ela deitou na maca, assim, olha que interessante, ela suava frio, né? Ela estava numa expectativa muito grande. E aí tu falou uma coisa que é muito interessante, a pessoa tem que acreditar no processo. A pessoa acha que a gente faz milagre, não, o teu corpo faz milagre, mas tu precisa acreditar. E não adianta eu jogar toda a responsabilidade, né, no terapeuta, no procedimento. Não, a terapia neural faz, assim como o ozônio, o laser, eles fazem sim, mas o quanto tu tá disposto a fazer mudanças. Essa criança, ela estava muito disposta, então ela deitou na maca, ela fez todos os procedimentos, eu desbloqueei fala, então ela chorou muito, teve vários processos interessantes ali, mas o quanto a criança está disposta. Então, eu acho que terapia neural na criança tem que ser uma coisa que tem que ser trabalhada. A minha professora faz muito para autismo e para fala, desbloquear a fala. Eu acho bem interessante nisso, trabalhar a fala no autismo, porque eles têm um problema que não conseguem desenvolver a fala. Então, é um bloqueio. Elas estão bloqueadas. Não, eu acho que é interessante a gente falar de crianças porque é um universo diferente. Eu acho que a gente, quando fala de criança, tem que entender todo o contexto. A não ser quando no meu consultório a realidade é assim, vem para curativo, é um contexto, é físico, a gente não vai fazer uma abordagem porque é uma lesão, queimou, raspou o dedo, então não tem muita abordagem de se fazer a não ser realmente o enfermeiro tradicional ali que vai fazer um curativo usando todas as técnicas, mas se vem para ansiedade, vem muito assim, a ansiedade, eu preciso que fale, tem protocolos para autismo sim, já atendi. O que acontece? Tem que se ter muito mais estudos, eu acho, para isso, mas os estudos que tem hoje mostram que funciona, porque existe muitos fatores e a gente tem que seguir assim e ver a aceitação da família também, porque às vezes são técnicas novas, são modalidades novas. O paciente com o transtorno ali do autismo, ele vai ter que vem aqui conhecer o consultório, a gente não vai tratar no primeiro dia. O primeiro dia é para se ambientar com o espaço, com a gente, ver se ele vai se sentir bem, para depois ver quanto tempo ele vai tolerar dessa saída de rotina. Até mesmo, às vezes, vem para curativo, essas crianças, e a gente não faz no primeiro dia. A abordagem é um pouquinho diferente. E crianças que vêm aqui para época escolar, às vezes consegue a mãe dizer alguma coisa, mas e tem que entender a linguagem da criança também, que às vezes o que ela está relatando, a gente tem que tentar lembrar o que ela está tentando nos dizer com aquelas falas. É muito interessante o tempo, assim. Às vezes a criança, quando a mãe está no consultório, não fala. Aí tem que se afastar, desce, sai lá na sala de espera, tomar um cafezinho, deixa a criança aqui, e aí ela fala. Porque é uma outra abordagem, ela precisa ter essa confiança, de confiar no terapeuta e de conseguir. Então a gente tem pontos para isso, para ansiedade, tem um déficit de atenção na escola, a gente consegue trabalhar isso também. É hiperativo, vai se acalmar. Não que a gente vai tirar 100% às vezes da hiperatividade, mas tu vai ter momentos de concentração. E isso é interessante porque senão tu vai ficar só medicalizando. E isso não é interessante. Então, assim, a criança é entender o que o pai e a mãe ou quem é o responsável traz, tentar entender a criança
e avaliando. E a gente fala, não existe uma situação milagrosa, né? A criança a gente tem que ir, são várias sessões para fazer isso. Eu vejo isso muitos medos do meu filho. E eu fico tentando entender o que é o medo pode ser não real para ele, na idade, né? Eu tento me colocar assim, na idade que eu tinha dele, esse medo era real para mim ou não, e eu acho que isso que muitos pais não fazem. Muitos pais não se colocam na situação do filho, de atender o filho. Então, sempre tá com dor. Essa semana, meu filho Davi falou que estava com dor na perna. Ele falou, mãe, eu acho que eu quebrei minha perna. Eu disse, então vamos sentar aqui, a mãe vai fazer uma massagem. Eu não falei pra ele que estava mentindo. Eu tentei entender por que ele estava com dor na perna. Eu disse, você brincou muito na escolinha hoje, ele falou, mãe, hoje eu pulei demais. Então, provavelmente a dor era uma dor real. Ele estava com muita dor de tanto pular. Então, nunca dizer, você está mentindo, essa dor não é real. Não trate a dor do outro de uma forma errônea, né? Se a pessoa está com dor, descubra o motivo pela qual ela está com dor. Exatamente. Como é que eu vou dizer que ele está mentindo, que ele não está com dor? Eu não sei como é que foi o dia dele. Se ele pulou horrores na escolinha, vai lá pular naqueles pula-pula, você vai ficar com dor. Então tente entender a dor do outro. Não julgue a dor do outro. Às vezes as pessoas julgam muito a dor do outro. Avaliam de uma forma errada. E agora falando de dor, cada pessoa sente a dor de um jeito. Né? Todo mundo sabe que eu sou PCD, eu tenho um problema no meu pé. E pra mim, digamos assim, ele dói. Quando o tempo muda, é uma dor. Mas como eu já estou acostumada, pra mim é como se a dor não existisse. Mas às vezes tem pessoas que dizem, Vera, eu tô com dor em tal lugar. Mas qual é o motivo da tua dor? É porque, né, existe uma deficiência ali, mas qual é o real motivo da dor? E ele está falando dos remédios. Gente, não adianta se entupir de remédios, não tratar a causa. O remédio só mascara o motivo pelo qual você está com dor. Não tem que tratar a causa da dor, né? Qual o motivo que você está com dor no ombro, dor no braço, dor na barriga, dor de cabeça? Não remediar. Na verdade, é muito mais fácil tomar remédio, né? Tratar. As pessoas não querem parar e pensar no motivo pelo qual elas estão adoecendo. Dor, a gente tentou fazer uma abordagem por ciclos de vida e a gente vai falar um pouquinho de adolescente. E isso que a Verônica trouxe da criança serve para todo mundo. A gente às vezes, eu botei um prego no meu pé e eu trabalhei o dia inteiro e não sei o que, fui lá, fiz um monte de coisa, aí o meu filho botou, o meu amigo botou, o meu irmão colocou um prego no pé e não consegue sair de casa há 3 dias. Sensibilidade da dor, diferente para todas as pessoas. A gente não pode comparar o teu trauma com o trauma de outra pessoa. A história de vida, isso vai interferir muito no processo de dor. Então, assim, nunca julgar. A dor a gente não mensura. Se a gente faz uma escala de dor ou com faces de dor, mas para a gente ter uma real noção, assim, a gente pergunta para o paciente, de 0 a 10, tua dor. 10 a pior dor da tua vida, uma dor de cólica renal. Para as mulheres, a gente assim, a dor de um parto normal, a dor das cólicas. Essa é uma dor forte. Como é que tu tá se sentindo hoje? Hoje minha dor tá 6. Então, para aquela pessoa é uma dor 6. Para outra pessoa, vai chegar aqui chorando de dor e vai dizer que a dor é 2. Porque ela já teve dor muito mais forte. Ou às vezes uma dor fraquinha, ela vai dizer que é 10, porque ela não teve experiências de dor, o linear de dor dela é baixo. Então isso vai interferir, a gente não deve julgar a dor. Nem toda dor no braço vai ter um fim emocional, igual a Verônica disse. Então entender o motivo da dor. Às vezes, o filho não quer ir para a escola, ele fala que tem dor, tá malzinho porque ele não quer. Não, entende. Se ele está num processo de crescimento, que vai ter realmente dor da articulação, se ele brincou muito, se ele está caminhando correto, a pisada dele, como é que está o pezinho, isso é interessante. Então a gente tem que rastrear o motivo da dor. E não é assim, muito paciente hoje diz assim, mas no meu tempo não era assim. Bom, mas a gente hoje tem dores que a gente poderia ter resolvido na infância. E a gente vem resolver agora na vida adulta. Porque a gente não investigou, a gente achou que a gente era os adultos raiz. Mas não, né? Adulto raiz não quer dizer que a gente tem que sofrer de dor e nem que as nossas crianças vão ter que sofrer de dor. A gente tem que ir buscar os motivos da dor, os motivos por que está chorando de dor, que essa dor está trazendo. Às vezes uma dor pode sim ter um fundo emocional. Se ele se machucou e está um pouquinho mais choroso, pode sim estar dizendo que ele está querendo um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais do contexto familiar em casa. Então isso é interessante. E já na adolescência, a gente tem que avaliar, existem dores diferentes daí para o homem
adolescente e para a mulher adolescente. São fases de descobertas diferentes, de corpos diferentes, de traumas, de tudo diferente. Então a gente tem que ir buscando essa aceitação, e envolve sim a puberdade. Eu acho que uma dor envolve assim, a mulher vai descobrir um corpo novo, ela vai amadurecer às vezes mais rápido que o homem, então ela vai ter situações de cólica, de que as pessoas da mesma idade do sexo masculino talvez não vão ter esse entendimento. Eu acho que isso a escola também tem que trazer. Os pais em casa, se vão ter filhos de quase a mesma idade ou aproximado, um homem e uma mulher, vão ter dores diferentes, comportamentos diferentes, e isso a gente tem que abordar de formas diferentes. Então, o adolescente vai praticar muito esporte, vai ter dor muscular, às vezes se ele não pratica alguma atividade física de rotina, vem muita dor de descoberta do corpo, de descoberta do que ele está buscando na vida, de autoaceitação, de descobrir quem é o eu mesmo, do que ele gosta. Então vem dores de ansiedade, vem dor muscular, vem contratura, às vezes vem uma timidez junto, e daí gera alguma dor, e se essa dor te traz algum benefício, ela acaba ficando ali, e é uma dor recorrente. Tem muitas mães que dizem assim, mas ele seguido tem essa dor. Seguido tem. Então a gente tem que investigar realmente essas dores. Eu queria te falar assim, como é que tu aborda o adolescente, às vezes, esse mais introspectivo, que não fala, que a gente tem que liberar na consulta, e não é fácil, não é uma consulta só, porque ele tem que confiar, às vezes te fala coisas e depois o pai vem na consulta, ou a mãe, o que falou? Não, a gente não pode falar. Não pode, é um processo que em casa tu vai ter que perguntar, achar caminhos e ferramentas para ter acesso a esse sentimento, mas o que falou na consulta é na consulta. A gente pode dar, às vezes, um norte, assim, olha, aborda melhor, conversa melhor, nesses aspectos de comportamento, de escola, de descoberta de uma vida, ali ver com os hormônios, mas dizer o que a pessoa nos disse não tem como. Então, o adolescente, para tu ter essa confiança, se tu romper essa confiança, a família já não tem acesso e o terapeuta vai ter menos ainda. Então, né? A adolescência é uma fase de transformação, né? Tu não é nem criança e nem adulto. Então, eu acho que na adolescência, assim, tu quer ser adulto, tu quer crescer rápido, mas também vem aquela coisa, mas eu gosto das coisas da infância. Então, eu acho que é uma fase bem conturbada. E como é que o adolescente demonstra dor? Ele não tem muito firmeza, né? Como se expressar. É sendo agressivo, é sendo rebelde. Então, acho que cabe aos pais. E o que eu percebo com meu filho, assim? Cara, meu filho chegou em casa, eu deixo o celular lá. O que está acontecendo, assim, o que eu percebo, tá? Os pais, então, eles estão dando mais atenção pro celular do que pro filho. Eles não sentam mais no chão brincar. E, cara, você tem que ter uma paciência do cão pra fazer isso, né? Monta a cabaninha, desmonta a cabaninha. Filho, como é que foi tua aula? As pessoas não perguntam, elas não têm mais o diálogo. É tudo no WhatsApp. Tipo, tu não faz o olho a olho. Filho, como é que tu tá? Porque se tu olha pro teu filho, vai ver pela expressão dele como foi o dia dele. Ele pode dizer que foi maravilhoso, mas se ele tá com o olhar caído, tu sabe que alguma coisa aconteceu. E ali uma coisa que tu falou é que as pessoas, elas não estão mais chorando. Às vezes o meu filho cai, enfim, eu falo, filho, chora. Pode chorar, porque chorar faz bem. Eu acho que durante muito tempo, assim, a gente reprimiu muita coisa. E às vezes eu vejo que ele chora e não é um choro só daquela dor. Então ele tá chorando coisas de muito. Não é só um choro, assim, porque ele bateu a perna. É um choro, assim, emocional. Só que quantos pais têm maturidade para aporte para isso? Gente, eu sou mãe de primeira viagem, quem me conhece sabe que eu sou mãe rock and roll, mas assim, eu tô tendo maturidade e estou aprendendo, então fica aí meu alerta aos pais de adolescente, tipo, olha pro teu filho, o teu filho tá dando sinais de que ele tá precisando de ajuda, que tipo de ajuda ele tá procurando? E por que muitos adolescentes caem na droga, enfim, porque eles não têm o apoio que eles precisam em casa, então eles vão procurar nos outros lugares. Então, tratar o adolescente, assim, eu acho que o terapeuta tem que ter um olhar diferenciado, tentar entender e, tipo, te colocar na tua adolescência, como que tu era? Gente, na minha adolescência, eu era, tipo, cabelo preto, me vestia toda de preto, não sei, um luto, talvez, né? Eu estava elaborando um luto de uma mulher, de uma menina que estava morrendo, uma mulher que estava nascendo, tipo, ninguém pensa nisso.
uma menina tem que morrer para uma mulher nascer na adolescência. Um homem tem que morrer para um né, um menino tem que morrer para um homem nascer. Então, eu acho que os pais têm que ter esse olhar, esse viés. Eu acho que é interessante a gente entender que chorar não é fraqueza, é ser mais forte do que quem não chora. Quem não chora é mais fácil, tu não precisa demonstrar um sentimento. E acho que isso em qualquer fase da vida, até a fase adulta, a gente não parece que a gente foi criado para não chorar. Chorar demonstra sentimento, demonstra fraqueza. Se tu tá liderando alguém, se tá conversando, se tu é o líder, quem diz que tu não pode chorar? Chorar é um sentimento, tu se magoou com alguma coisa, tu tem que botar para fora aquela emoção, não guarda ela. A gente guarda e isso vai gerar dor. Dor de estômago, dor de intestino, cólica, ombro, vai trazer uma tensão na cervical, vai trazer na lombar, tu vai segurar isso vai mexendo contigo. Traz essa rigidez. Então chora, bota essa emoção para fora. É mais forte quem chora do que quem não chora. E eu digo para as pessoas assim, tu chorar te traz um sentimento de pureza, porque tu tá confiando na pessoa que tá vendo tu chorar. Porque tu tá demonstrando um sentimento que tu não tá bem. Tu não tá simplesmente não tá bem e tá sorrindo. Isso é pior. Tu tá mentindo pra ti, uma hora tu vai ser cobrado. Então, permitir que as pessoas chorem. Eu acho que o pai de adolescente tem que dizer assim, não, o meu filho chora. Ele entender que às vezes tem filhos que vão ser mais introspectivos e não vão chorar, mas e aquele que chora, respeitar esse sentimento de choro da pessoa. Parece que, meu filho chora, e aí parece que é um sinal de fraqueza. Não, respeita que o adolescente ele precisa também, ele se frustrou na escola, ele conheceu alguém e não foi correspondido, isso vai gerar dor. Ele, até por jogar futebol, perdeu, gera uma frustração, porque ele está se descobrindo, ele não quer perder. Então ensinar que existe perdas, existe choro, existem momentos que tu vai estar por cima, por baixo, esse é o movimento da vida. Então, o pai e a mãe, a Verônica traz muito bem isso, ele tem que ter esse conhecimento e aceitação, né? Se teu filho tá chorando por uma coisa que deixou ele frustrado, vai te frustrar, mas tu tem que estar ali do lado dizendo que ok, amanhã tu vai tentar de novo, a gente vai fazer de novo. Chorar faz parte disso, e é um sentimento, e se tu tá tendo a oportunidade de ver teu filho chorar, ele tá te abrindo pra ti de uma maneira muito linda, porque ele tá demonstrando o sentimento e confiando em ti. Então, pega isso e fica porque é um privilégio. E no consultório a gente vê que quando vem com o adolescente, parece que não quer que tem que ser o melhor em tudo. E não é, a gente tem que dizer assim, não, qual é o talento dessa pessoa? O teu filho tem esse talento, tem que valorizar isso. Mas eu queria isso, mas não é o que tu quer. Infelizmente, é o talento dele que tu tem que valorizar. E isso causa dor na criança, no adolescente, causa dor, porque ele vai tentar se moldar de uma coisa que vai gerar dor física e dor emocional, que é às vezes o pior. Esse negócio de projetar é muito importante, gente. Eu me cuido muito, me policio. E eu sempre falo pro Davi, você vai ser tudo que você nasceu, não que eu quero que você seja. Porque geralmente os nossos pais projetam em nós e a gente acaba escolhendo a profissão pelo aquilo que eles projetaram em nós. Tudo bem, no final tudo vai dar certo, mas e se tu não projetasse? Se tu criasse um outro ser para ele ser tudo que ele nasceu para ser, não o que tu quer que ele seja. Então os pais têm que cuidar muito disso. E como tu falou, cada pessoa é um ser único e ele tem habilidades. Então deixa teu filho desenvolver as habilidades. O meu ama tirar foto. Tudo bem, se ele quiser ser modelo, ou sei lá, se ele quiser ser pedreiro, perfeito. Mas eu quero que ele se desenvolva, que ele seja tudo o que ele nasceu para ser. E tem que ter maturidade, porque às vezes tu quer que teu filho seja médico, tu quer que teu filho viaje o mundo, e teu filho, sei lá, quer casar e ficar quietinho no cantinho dele. Então acho que isso vai muito da maturidade. E todos os pais têm que ter essa maturidade. E saber que nós não somos perfeitos, né? Somos seres em processo de aprendizado. Eu acho que a gente está aprendendo e abordando a dor de uma forma diferente, gente. A gente tem a dor física, sim. A gente vai tratar uma hérnia de disco, a gente vai tratar tudo o que tem no corpo físico. Mas antes dele chegar no corpo físico, existe esse assunto que ninguém toca. O porquê que chegou? Porque tu não te respeitou ou porque tu se deixou em alguma situação prejudicial para a tua saúde. Então tu foi te trazendo a esse caminho de dor e não que a gente vai julgar,
mas todo mundo sabe o que abre mão para ter algumas conquistas na vida. A gente está abrindo mão de uma coisa para ganhar outra coisa, e lá na frente a gente tem que também entender que essa dor veio por aquele motivo. Então aí, isso é interessante que a gente se escute, e isso que a gente fala de adolescente é para a vida inteira, porque a gente tem que, a vida inteira, aquela pessoa que não conseguiu falar na adolescência, tem que retomar esse ciclo na vida adulta, para ver se ele fala. E o que é diferente, vamos dar um salto quântico, vamos pro idoso, porque o adulto eu acho que ele vai se repetir ali na dor, e é na fase adulta tu vai gerar tuas dores da fase de lá nos 40, 50 anos que começa a hérnia de disco, o desgaste, a dor do joelho. Então existe tratamento para isso de corpo físico. Daí a gente já tá com a gente fez essa abordagem mais sutil da dor na criança, no adolescente, por quê? Pra gente se respeitar, e se a gente hoje está com essas dores e elas estão vindo para o corpo físico, que a gente possibilite que a futura geração não venha com essas dores. Eles têm um entendimento que não gere uma dor emocional. Já no idoso, a gente tem, ou no adulto mais ali nos 39, 40 anos, já começa assim, alguns pela postura, pelo trabalho às vezes mais pesado que se expôs, de ter uma hérnia de disco, de ter desgaste, de ter um ossinho um pouquinho, às vezes, as mulheres com osteoporose, que vai causar dor. E eu estou fazendo isso porque assim, a gente tem esses tratamentos para o corpo físico. Eu aqui trato o desgaste com o PRP, eu trato para joelho, então eu trato hérnia de disco com ozônio, que tem muito resultado. Então o paciente que faz 3 a 5 sessões de ozônio, ele acaba melhorando a qualidade de vida dele absurdamente, assim, ele é outra pessoa na 5ª sessão. Então, de joelho também, quando a gente coloca um PRP no joelho, a gente melhora a vida do paciente. Aí ele volta a ter aquele brilho no olho, porque ele não está sentindo a dor física, então ele tem a capacidade de voltar para suas rotinas normais e tentar corrigir algumas coisas. Mas, e é interessante a mudança de comportamento. A gente fala, não sei como é que a Verônica vai trazer isso, mas quando eu vejo meu público idoso, que eu estou botando PRP para desgaste de joelho, estou colocando ozônio para tratar a hérnia de disco, desgaste de articulação, estou fazendo laser para tirar dor, e isso resolve, tira a dor. Mas na hora da primeira consulta, muda, porque o idoso ou o adulto, ali na casa dos 40, ele já aprendeu tudo na vida e ele sabe o que tem que falar. Ele vira um botãozinho, até ali 40, 50, às vezes a pessoa segura alguma coisa. Mas o meu idoso dos 60, ele não quer nem saber. Ele conta as dores, ele diz que ele teve porque brigou, a dor é do neto que incomodou, a dor é do filho que vai na casa e eles querem ter a liberdade deles. Ele fala. Ele já tem a consciência, tardia, mas tem, do que está gerando a dor. Ou o desgaste, ou quando descompensa as doenças, o diabetes, ou quando descompensa a pressão, o que aconteceu. Essa situação aconteceu e eu fiquei assim por conta disso. E muda. A gente, às vezes, no público mais jovem, sofre para ter esse acesso. O idoso, ele chega e fala tudo. Fala, e tu consegue ter esses acessos, porque a gente fala assim, vamos trabalhar isso na criança, dessa forma no adolescente, porque o idoso, ele vai dizendo, ele sabe quando ele gerou essa dor, quando ele gerou aquele trauma. O meu pai fazia assim, eu tive que fazer isso, eu tive uma vida mais, um serviço pesado, eu brigava muito. Então ele sabe tudo o que gerou no corpo dele. Só que a gente tem que ter essa consciência mais cedo. E isso que é interessante, que a gente tem sempre que escutar as pessoas mais velhas, porque tem essa sabedoria. Então a gente tem que ter um momento de respira, escuta. A gente sempre escutou os avós, então para e escuta. O que ele está te falando às vezes é importante. Não faz isso, não faz assim, porque te machuca tanto emocionalmente, isso vai te causar dor. Depois que tu tiver essa dor, tu não melhora mais tão fácil. E são conselhos que parece que no mundo moderno que a gente vive, ninguém mais dá bola. Ninguém para escutar as pessoas.
A gente vive num mundo que ninguém mais quer escutar ninguém. A gente quer falar, e acha que a gente fala e que o outro tá ouvindo. O outro não tá nem aí pra ti. Ele tá no mundo pensando no celular, no WhatsApp, quantas notificações chegou, quantas curtidas teve, e ele não tá ali. Então, parar e escutar as pessoas. E aí, como a gente atende esse público, a gente dá esses conselhos para quem é mais novo. Muda o comportamento, trabalha dessa forma, muda a tua alimentação. Às vezes a alimentação também interfere no processo de dor, tu vai estar com o corpo mais inflamado. Fazer atividade física não é ir para academia, é simplesmente tu pode caminhar, uma caminhada no parque, numa área verde do bairro, já vai te trazer qualidade de vida, porque atividade física é movimento, não é fazer força de ficar para hipertrofia e estar com dor tomando uns relaxante muscular depois da academia que não resolve nada. Tá só prejudicando. É mais fácil só caminhar 15 minutos do que tu ter dor. Então, não sei se tu tem essas experiências também de o idoso já te trazer tudo e te dar essa experiência de vida. Eu amo escutar a história, então eu fico ali e às vezes me perco nas histórias. Sim, os meus idosos, assim, eles trazem muitas histórias. E ele que falou, né, de nós ouvirmos. É princípio de honra. Eu acho que as pessoas não estão mais honrando, né, os mais velhos. Eu nem digo os pais, é os mais velhos. Que são cheios de sabedoria, a pessoa não tem paciência para ouvir eles. As minhas consultas de idosos demoram porque eles falam e eu escuto tudo. Tudo de tudo. Tudo porque, bem como tu falou, eles vão trazer que o sobrinho foi lá, o netinho foi lá, tirou a liberdade deles e às vezes eles não têm coragem de falar dos filhos. Então vai aqui, né, uma dica para os pais, né, se orientem, né, não sobrecarreguem os avós de vocês. Lembre-se que eles são seres que precisam da liberdade e precisam não ser julgados. Respeite, se ele quer morar sozinho, perfeito. Desde que ele tenha condições, né, de manter a autonomia, acho que dá para deixar assim. Acho que não pode se tirar a autonomia deles, mas é respeitar e respeitar a individualidade do idoso de cada um. Idoso, eu acho que ele não pode se acostumar com a dor. Não é porque você está envelhecendo que você precisa sentir dor. Não, o envelhecimento tem que ser um processo bom, um processo legal. E eu acho que tá no trabalhar a mente. Porque como que tem idoso que vai em bares de terceira idade? Gente, eu imagino que eu vou ser uma idosa, aquelas vovozinhas que vai botar um vestido vermelho e vai pro baile, tipo, vai ir dançando, vai estar, entende? Porque a mentalidade, então, às vezes tem pessoas que são jovens e têm um espírito decaído, de espírito de ser, assim, não tem aquela propensão de ser jovem. Então, eu acho que tem idoso, a gente tem que trabalhar isso no idoso. Né? Trabalhar a jovialidade, né? Porque é idoso que você fica morrendo de dor numa cama. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que entender que também tem um novo idoso, que é esse idoso mais ativo, e que a expectativa de vida cresceu, então as pessoas vão buscar a sua liberdade. E a gente tinha aquela ideia do idoso que ficava em casa, cozinhando, deixar essa liberdade para ele, porque ele fala, tá? Que ele não gosta, que ele quer fazer as coisas. Bom, se ele gosta de fazer as coisas, a gente tem que respeitar as vontades. Se tu não quer, não. Eu não quero cuidar dos netos. Bom, ok, é uma ele já cuidou, eu quero só final de semana, porque ele quer ter a rotina dele, a vida dele, o grupo de amigos dele, aquilo talvez que ele também foi privado de ter numa fase adulta mais recente, lá com uns 20, 30 anos, quanta dificuldade, se hoje ainda é um pouco difícil a gente ter algumas liberdades, alguns prazeres da vida, para eles que tinham muito mais preconceitos, medos e um comportamento social mais rígido. Quanto eles não abriram mão disso? Sabe? A gente tem idoso aqui que fala, eu tenho dor porque eu tenho que trabalhar, mas eu não sei fazer outra coisa a não ser trabalhar. Eu atendi uma paciente que ela me disse, eu pedi para ela, tu te aposentou. Quem é você agora? Quem é a pessoa? Quem é que... A pessoa não sabe. Ela disse assim para mim, eu não sei quem eu sou. Eu só sei trabalhar porque eu acordava de manhã, eu trabalhava e seguia a rotina. E aí eu me pergunto também, que assim, tu ser terapeuta, tu fica te perguntando, né? Tipo, Edmar, quem tu é? Porque é pesado isso. Quem tu é, Verônica? Tu sabe hoje quem tu é? O que tu gosta? O que tu gostaria de fazer? É interessante pra gente guiar o nosso futuro, mas tá sempre centrado com quem a gente é. A nossa essência. Então, assim,
E também saber que se essas pessoas foram privadas, a gente também tem que ajudar elas a se descobrirem. Não botar rotina, porque sempre trabalhou e quer trabalho. Não, deixa ela se descobrir. A gente está aqui para um processo de evolução e também isso causa dor. Então eu tenho uma paciente que ela tinha muita dor. Várias idosos tu pergunta assim, até teve uma que vem, viaja 2 horas para chegar na consulta. E ela vem e ela diz assim, eu preciso trabalhar. Porque eu acordo e é minha rotina sempre. Mas eu tenho dor. Mas eu não sei, o ficar sem trabalhar vai me causar mais dor, porque meu pai sempre disse que eu tinha que trabalhar. Que era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, já não precisa mais disso. A gente pode desconstruir essa ideia de a dor, tu tá com dor e tá te martirizando em cima do trabalho. Ok, trabalho é importante, dá dignidade, dá dinheiro, mas o quanto o teu corpo está pedindo para te respeitar. Trabalhar com outras coisas, achar outro caminho. E a pessoa, eu acho assim, ela não vai compreender o que tu está falando. Quando ela volta na segunda consulta, na terceira consulta, e ela entende. Só que ela ainda não consegue fazer a transição, mas ela está entendendo o que ela precisa. E ela melhora, ela tira a dor, tu mexe na emoção. Então tu vai trabalhando. É um processo, a pessoa está naquele processo de aceitação. Mas o interessante é saber que, por mais que a gente às vezes não saiba verbalizar a nossa dor, o porquê que gerou, quando a gente começa a ver que está melhorando, a gente vem e tira a dor. Com procaína, com a terapia neural, com ozônio, com laser, o que for. Quando a gente escuta o paciente, e a gente também se sente assim. A gente vai no médico, a gente quer ser escutado. A gente vai, eu vou fazer a minha acupuntura lá com a Glauce, até atrasada. Eu quero ser escutado. E ela senta lá e assim, tu fala. O Edmar já fala bastante, daí vai fazer terapia, fala mais ainda, né? Coitadinha. Fica lá 2 horas me agulhando e botando um monte de terapia para ver se me resolve. Mas é isso, a gente também tem que se conhecer, de dar esse tempo pra gente. Opa, hoje eu preciso parar e me tratar. Isso é importante. E a gente tá falando isso pro paciente, mas a gente consegue fazer isso? O quanto é difícil a gente desconstruir também isso. Eu vou parar. A gente devia parar mais. Eu estou falando, eu tô atrasado com a minha sessão do mês. Mas eu preciso me dar esse privilégio de me respeitar e parar e fazer a terapia. E alguém me escutar, porque não é porque eu sou terapeuta que eu sei me escutar. Alguém precisa me escutar para olhar de fora. A situação só é visível para quando tu tá fora do olho do furacão. Tu tá ali dentro, tu não consegue às vezes ter os campos de visão para fora. Então tu tem que se projetar para fora. Então quem tá fora te escutando consegue ter essa visão melhor e mais ampliada. Eu acho que era isso, gente. Muito obrigado, Verônica. Fico feliz da vida. Nós queríamos falar de dor, de botar a procaína no ponto no VG20. Mas eu acho que é interessante a gente entender o mecanismo da dor e deixar claro para as pessoas. Existe tratamento de dor sem remédio, que é autoconhecimento e terapias. Dá de fazer laser, dá de fazer acupuntura, dá de fazer ozônio e procaína. Dá de fazer e tu vai ficar bem, tu vai melhorar. Vai se equilibrar, tu vai reestruturar tuas células e buscando equilíbrio, tu consegue se conectar com você e respeitar, né? Eu digo que a pessoa tem que respeitar o corpo. Ouvir e tenha maturidade para dizer, não, tudo bem, hoje eu não tô legal, eu preciso de ajuda de um profissional. Busque. Acho que as pessoas precisam ser mais corajosas e ir buscar ajuda. Né? E, eu não conheço sobre os assuntos, pode me explicar? Gente, explicação não morde, tá? A gente não morde. Gente, muito obrigada, pelo Desde Conversa, adorei o primeiro podcast. Adorei. Quero voltar mais vezes. Então tá. Obrigado, gente. Um forte abraço. Tudo de bom.